Então, nos últimos meses, como em novo escola, fiz um bullet journal assim mais para o simples, mas está a começar a ficar assim um bocadinho aborrecido. Então, este mês vou começar a fazer outra vez uma espécie de um art journal, que é tipo, em vez de me focar na parte prática do bullet journal, como tenho um bocadinho mais de tempo, vou também focar um bocadinho na parte artística. No dia em que eu comecei a fazer isto, eu tinha acabado de começar a ver pela segunda vez o musical Beetlejuice. Ele é brutal, tipo. Então, eu fui ao Pinterest, vi algumas imagens relacionadas com o musical, fui ir pesquisando inspiração por aí, eu depois vou dizer as fotos. A primeira spread teve então 2 páginas e comecei por fazer o desenho do póster oficial e basicamente o casaco do Beetlejuice, que é tipo, é um casaco às listas, como eu estou a fazer, só que ele é todo sujo, então por isso é que eu estou a esfumar, um fake esfumar com o dedo, mas nesta situação faz mesmo o que é preciso, que é parecer que está sujo só. Eu não sei qual é que é a fixação da Broadway por pôr pósteres com os casacos dos personagens principais, mas funciona, já vi o Dear Evan Hansen e parece que a pessoa até presta mais atenção depois às roupas, em vez de focarmos só mesmo na história em si. Depois, por exemplo, no casaco e no resto das partes que eu fiz mais à frente, onde eu queria que ficasse aquele preto mesmo bem opaco, eu ou começava com caneta e depois passava com o lápis preto por cima, ou então começava com o lápis preto e depois passava a caneta por cima. Até porque a caneta fica sempre com as riscas visíveis e se eu passar o lápis por cima fica mesmo lisinho, preto perfeito, parece que foi tipo imprimido, colado ali, perfeito. E aqueles quadrados não, retângulos em baixo são para escrever Julho, porque é assim que está escrito Beetlejuice no póster oficial. No póster também está lá escrito, em baixo de Beetlejuice, está escrito The Musical, porque a Lídia tem de dizer 3 vezes o nome do Beetlejuice. Então eu escrevi The Month. E comecei logo com uma referência a uma das músicas, que é logo as primeiras, que é The Whole Being That Thing. Ele diz, Hi, I'll be your guy. I'll be your G-U-I-D-E to the other side. Então, basicamente ele está a dizer I'll be your guide to the other side. Então eu achei engraçado e pus Guide to an Organized Life. Ao lado pus a parte dos goals do mês, que vão ser onde está escrito Quero, e o espaço para pôr ideias para vídeos para o YouTube, que é onde está escrito o quê? Video Ideas. Ou vídeos só, vídeos. Próxima, eu comecei por odiar um bocadinho esta spread, mas levou tantas voltas que no final ficou perfeito, mas tipo, perfeito, ficou a minha spread favorita de se calhar do bullet journal inteiro. Então aguentem só os inícios assim um bocadinho rocky. Escrevi o título com a fonte do póster, que fiz também ainda há bocado para julho, para escrever julho. E só para referência, enquanto estamos na fase da experimentação, este é o resultado final. Uma das razões de eu ter ficado mesmo orgulhosa desta spread foi porque eu inspirei isto numa foto que era real, era o mesmo Alex Brightman numa sandworm. Mas eu normalmente não sou muito boa a criar caricaturas de pessoas em fotos reais, mas acho que até ficou engraçado. Tipo, não parece muito que foi desenhado para uma criança. Normalmente é isso que acontece quando eu tento desenhar pessoas assim em poses estranhas, porque eu sinto que toda a gente que desenha só assim por hobby, normalmente quando desenha pessoas tenta fugir dos corpos, então quando tentamos desenhar corpos parece um bocadinho que estamos a tentar ter o nosso 5zinho EV ali a esforçar um bocadinho. Mas pronto, fiz justiça ao Alex Brightman, fiz-lhe a barba, fiz o cabelo rosa com purple, pus-lhe o chapéu do cowboy, ele ficou um Lawrence muito bonito. If I may say so myself. A parte a que eu me referia que não tinha gostado na spread era mesmo a sandworm, porque eu comecei a experimentar com cores e com as cores reais que estavam na fotografia, mas não ficou nada bem, pelo menos porque eu não tenho essa capacidade toda com o tempo que eu quero passar no bullet journal. Então eu deixei assim durante um bocado, mas pareceu-me um bocadinho para o lado assustador e eu queria que ficasse fofo, porque pronto, o Alex estava fofo, não ia estar a competir com o caráter assustador da sandworm. Então eu tive a ideia de tirar um bocadinho de papel só para ver como é que ficaria o olho se estivesse fechado. E ficou bué da fixe e eu deixei mesmo o papel porque achei que ficou super fofinho. Parece-me um scrapbook, nota-se que foi uma coisa assim de última hora, mas ficou engraçado. Os tracinhos brancos e as bolinhas brancas eu ia pegar numa escova de dentes antiga que eu uso para pintar e ia fazer um sprinkle de tinta branca. Só que eu ia apanhar a minhoca e todos os desenhos e todas as coisas que estavam na página também. Então acabei por ir desenhando com a caneta. E ficou fixe porque não ficaram só salpicos. Parecia tipo confetis, uma coisa dessas, não sei.
Outra coisa que acho que ajudou muito nesta spread foi passar muitas vezes por cima do preto, para ter certeza que as partes pretas eram mesmo aquele preto profundo e não era um cinzento ou tipo um preto que se notasse as riscas, como estava a dizer ainda há bocado. Então tive esse cuidado e por causa disso acho que ficou mesmo melhor. As próximas spreads iam ser o Brain Dump e o Habit Tracker. Eu faço-os sempre, mas sempre no mesmo formato e como eu disse, estou aborrecida, estava a ficar aborrecida com o Bullet Journal, então tenho de mudar um bocadinho. Em vez de fazer um grande retângulo, fiz caixinhas e achei engraçado fazer esta caixa de sumo, porque eu vi no Pinterest uma foto disto, e achei mesmo engraçado porque é Beetlejuice, então. As piadas neste vídeo vão ser tão nerd meu, mas estou-me a cagar. Eu não sei se já tinha dito, mas as cores do musical são basicamente o preto e o branco, né? Às listas, o verde e o roxo. E foram essas as cores que eu usei ao longo do Bullet Journal todo. A caixa do sumo foi relativamente fácil, eu até a fiz como na imagem e deixei as linhas assim mais inacabadas, porque achei que ficou mais giro. Se eu tivesse acabado as linhas todas e tivesse feito com a régua perfeitinho, não ficava tão interessante. Não contribuía para a parte de ser feita à mão. No Habit Tracker, para não perder o tema, usei outra vez as letras do póster, fiz a barata do póster, quer dizer, o póster tem barata, apenas é preta. A quote que decidi pôr aqui foi Never trust the living, uma frase musical, to keep up with their habits, porque eu sou horrível a fazer estas coisas até ao fim, apesar de querer muito, mas eu vou tirar de facto uma lição do musical and do this bullshit like 8 times a week. And do this bullshit like 8 times a week. E mudei, como já disse, o formato do Habit Tracker. Em vez de fazer uma espécie de gráfico, mudei para estes mini calendários, ou seja, cada hábito vai ter a sua própria caixinha isolada. Não sei se será mais fácil visualizar o que é que eu faço ao longo do mês, num todo, mas vai ser mais fácil continuar a registar todos estes hábitos. E para os fazer preciso da spread a seguir, foi a que eu implementei no mês passado, que é uma overview das tarefas todas do mês. Ou seja, eu tenho este calendário gigante que ocupa as páginas inteiras e nele vou pôr as minhas tarefas do dia de forma assim muito resumida. Por exemplo, imaginem que no dia eu quero estudar um tópico de matemática e quero arrumar o quarto. Eu vou escrever lá tópico 11 mate e arrumar quarto. E depois, ao longo do mês, eu vou conseguir ver concretamente o que é que fiz, porque se eu fizer só to-do list todos os dias mais à frente, eu não vou estar a ver inúmeras páginas para perceber o que é que fiz ao longo do mês, então aquilo dá muito jeito. Por causa disso até faz sentido estar depois o Habit Tracker, porque é mais um tracker, só que o nome não implica isso. E usei as Zebra Eyeliners porque eu recebi-as tipo literalmente hoje. E são muitas giras, são tipo as melhores canetas de sempre. Que em termos do pré-planeamento a única coisa que faltava era mesmo uma página semanal, porque eu não fiz no mês passado nem no mês antes, acho eu, porque não me dava jeito, não estava a precisar, mas agora como eu vou estudar para o exame e como eu quero aproveitar as férias que vamos ter, né, porque se vamos estar em casa há que ter ideias, né, para não estarmos num afternoon slump, mas o dia todo. Então eu copiei o que tinha feito em abril, só que adicionei o tal desenho e é como o da cobra, no início tinha ficado horrível, mas depois resultou. E aqui está o produto final. Não, mas em termos de férias, que é o tempo em que eu tenho assim um bocadinho mais tempo, este é o balanço perfeito para mim entre a criatividade e a funcionalidade, porque ele continua a ter tudo o que eu preciso e a ter tudo o que normalmente eu uso para ser produtiva e para ter noção do que faço ao longo do mês, mas está mais giro, opá, não sei o que dizer, está mais giro. O plano é cada semana ver o que escrevi aqui, fazer um mini plano de cada dia com base nisso, nesta spread. E se precisar de mais espaço ou de mais estrutura, que não é sempre, faça então uma daily spread. Mas sim, eu estava mesmo com saudades de fazer uma coisa mais criativa no Bullet Journal. Ele tem sido mais, imaginem, tem aqui a barra dos 100%, ele tem estado de 70% funcional e só 30% criativo. E não tem nada de mal, porque quando eu não tenho tempo para ele ser criativo ou quando não me dá jeito, eu não vou forçar, até porque posso usar esse tempo para outra coisa. Mas está a ficar aborrecido. Eu gosto de ter a parte criativa do Bullet Journal. Não é a mesma coisa sem ter os desenhos todos lá. Por isso, mesmo que não conheçam Beetlejuice, espero que tenham gostado, porque acho que até ficou giro. Eu este mês, como já sabia que ia fazer o Bullet Journal de Beetlejuice, eu queria fazer um cover de uma das músicas do musical. Eu tenho de ver uma que consiga cantar. Porque, epá, as meninas do Broadway têm todas uma vocal range que vai daqui a aqui, e eu não sei como, e ainda estou para descobrir, mas vai acontecer um cover desses, eu vou-me arranjar. Então é isso, tchau!